a semana do curso de análise de dados e desenvolvimento de sistemas da Unimar, a Universidade de Marília. E hoje o nosso convidado é Fabiano Amorim. Ele vai falar sobre seu tema, antes fazendo uma apresentação profissional. Fabiano, boa noite. Quem é profissionalmente o Fabiano Amorim? Boa noite. Eu sou analista de sistemas, administrador de bancos de dados, sou daqui de Marília mesmo, trabalho para uma empresa canadense chamada Pitchen Group e trabalho de casa, o famoso home office, então consegui conciliar os dois bons mercados, mercado internacional e trabalhando daqui de Marília no interior. Então sou especialista em bancos de dados e tenho trabalhado com isso faz um tempinho já. É a prova de que um profissional qualificado pode trabalhar no mundo inteiro, para o mundo inteiro, aqui de Marília. É isso, o Fabiano? Sem dúvida. E é basicamente sobre isso também que eu quero falar hoje. Mas pretendo falar sobre carreira, esse mundo de tecnologia, tudo é tecnologia. E vou tentar falar um pouco sobre como conciliar isso, esse mercado, essas milhares de oportunidades que nós temos hoje e tentar dar algumas dicas de como direcionar a sua carreira, que tipo de profissão que você quer. Dentro do mercado tecnologia existem centenas de variáveis, então pretendo falar sobre isso. Bem, dando dicas então, falando sobre a atividade e dicas para quem está ou quer ingressar nessa área. Exato, correto. Uma das coisas que é muito importante é o famoso trabalho home office, como nós já citamos, né? Existem alguns ainda pré-requisitos, alguns dilemas que a gente tem que resolver e se preparar bem para conseguir fazer esse tipo de trabalho, mas existem muitas empresas, a maioria delas, infelizmente, por enquanto, de fora do Brasil, já trabalhando com esse estilo, né? Então, você trabalha de casa e hoje basicamente 100% da nossa atividade a gente consegue fazer pela internet, mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer ainda e eu gostaria muito de ver as empresas brasileiras adotando isso cada vez mais. Então, conseguir conciliar o interior com trabalho estressante ou com evitar trânsito de São Paulo, por exemplo, é sempre uma boa alternativa. Bem, dicas importantes, então, profissionalmente, para quem está ingressando nessa área, como se preparar adequadamente, como se manter constantemente atualizado. É com você. É isso aí. Eu queria deixar algumas dicas aí para quem está ouvindo agora também. Se você está pensando em estudar esse mercado de tecnologia, você fez uma ótima escolha. Sem dúvida, um dos mercados mais procurados. Existe uma grande demanda para bons profissionais e aí as dicas que eu daria poxa, eu estou aqui em casa e pensando, eu acho que tecnologia é o que eu quero fazer. Você precisa primeiro gostar muito de computadores e segundo, estudar o que é agora, sem dúvida, a tendência, que é o mercado na nuvem, o famoso cloud, né? Então, a dica a palavra que vocês precisam pesquisar no Google agora é cloud, é nuvem, é big data, dados e nuvem. Google isso e aí vai ser um bom começo já. E o que falar tecnicamente sobre o seu tema, o tradicional, entre aspas, mas importantíssimo banco de dados? Pois é, eu sou especialista no banco de dados da Microsoft, que é o SQL Server. E é algo que tem mudado muito. Então, recentemente, no mês passado, se não me engano, a Microsoft lançou a versão 2017 do SQL Server. E uma das tendências que eles têm direcionado o produto é para a inteligência artificial. Então, nesse mundo banco de dados, SQL Server tem ficado cada vez mais esperto, inclusive aprendendo com seus próprios erros. Uma tecnologia que entrou, uma funcionalidade bem interessante que entrou no produto na versão 2017 é que se ele fez alguma coisa que ele percebeu que ficou ruim, ele pode voltar no passado e entender que semana passada eu tinha tomado uma decisão melhor do que essa, então eu vou refazer essa decisão que eu tinha tomado, que eu sei que foi melhor dessa que eu acabei de tomar. Então, esse tipo de inteligência tem sido implementado nos produtos. Parece ser uma tendência bem interessante. Inovação e cuidados com a espionagem.
o que falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso no final dessa palestra de hoje. Mas, pois é, a segurança ainda tem sido um problema. Eu acho que sempre vai ser. Vocês provavelmente já sabem que não há nada 100% seguro. Em tecnologia, muito menos, não chega nem perto de 100%. Tem um caso interessante, eu posso citar aqui bem rapidamente. Lembra o FBI estava sendo requisitado para desbloquear um iPhone de um terrorista americano lá. E tinha uma empresa americana que estava cobrando, se não me engano, $2 milhões, algo desse tipo, para poder desbloquear o iPhone. E aí tinha uma empresa israelense que desbloqueou quase de graça em 1 minuto. Segurança é algo muito importante e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Banco de dados, a nossa vida está lá. Nossos dados de cartão de crédito, na teoria, deveriam estar bem seguros, mas infelizmente não é o que temos visto na maioria dos bancos de dados por aí. Então, tem muita informação perigosa que pode ser compartilhada e, infelizmente, de uma forma relativamente simples até. A segurança precisa ser melhorada. Por mais que nós tentemos deixar isso seguro, nunca vai ser. Então, algumas dicas são importantes para isso também. Nunca compartilhar senhas, sabe, as mesmas coisinhas básicas de sempre. Mas tem uma que é interessante, o seu número de cartão de crédito, por exemplo. Seria muito interessante saber se a empresa em que você está fazendo uma compra online, por exemplo, como ela armazena esse tipo de informação. Eu gosto de dar nomes. Então, por exemplo, sabe a livraria Saraiva? Pois é, se você comprou lá online, o seu cartão de crédito, o seu número, código de segurança, ele está salvo lá no banco de dados e qualquer um pode acessar essa informação e ler. Essa é uma péssima prática, mas é o que tem acontecido hoje no Brasil ainda. Só para a gente concluir, Fabiano, tecnologia, o Brasil está acompanhando os principais países do mundo nessa inovação ou ainda precisamos melhorar nesse aspecto? Você comenta. Não, eu acho que o Brasil tem tido um papel muito importante e tem acompanhado, sim, esse mercado de tecnologia. Nós temos algumas coisas no Brasil que só existem no Brasil. Eu não vou nem falar sobre a urna eletrônica, porque há polêmicas, mas o nosso sistema bancário, por exemplo, é muito bem automatizado. É simples assim, você faz um TED agora, daqui a pouquinho já está num outro banco. E esse processo automático se deve à nossa capacidade tecnológica muito bem desenvolvida. Então, sem dúvida, o Brasil é um dos grandes e temos grandes profissionais de tecnologia aqui. E no mercado de trabalho, vaga tem, paga-se bem, mas tem que se qualificar. Esse é o segredo. Pois é. Qualificação e especialização. Eu acho que a palavra até mais importante do que qualificar é especializar-se. Existem muitas vagas disponíveis, mas para especialistas. Então, eu conheço dezenas de empresas que estão com demanda aberta para resolver um determinado problema. E esse determinado problema só consegue resolver quem é especialista naquele problema. Então, tem muita demanda. Para banco de dados tem muita demanda, mas precisamos de pessoas especializadas e focadas em um determinado assunto. Tecnologia é muito perigoso porque você sabe muito de um pouquinho de cada coisa, entendeu? Você sabe arrumar impressora e você sabe formatar computador e você sabe desenvolver um website. Isso não é muito interessante. Seria muito melhor, na minha opinião, que você fosse o melhor desenvolvedor de website, o melhor web designer disponível no mercado. E aí esse profissional é altamente requisitado. Muito bem. Obrigado, Fabiano. Parabéns pelo trabalho. Nosso convidado especial aqui como palestrante da semana do curso de análises de sistemas e desenvolvimento de sistemas, então, da Unimar, a Universidade de Marília. Destaques do momento: a Receita Federal abre consulta ao lote de restituição do imposto de renda. É o 6º lote. O dinheiro estará liberado a partir do próximo dia 15. 13º vai injetar 200 bi na economia, de acordo
acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Produção de veículos cresce no Brasil 42% neste ano. E ainda, planos de saúde vão oferecer remédios contra o câncer e esclerose. Neste dia 8 de novembro é lembrado o Dia do Urbanismo. Esse é um tema importantíssimo no contexto atual para se morar com qualidade de vida. O planejamento é essencial. Por isso, esse é um tema que precisa ser debatido e colocado em prática, porque o que a gente tem observado muito debate. Agora, cadê a prática no dia a dia? Para falar sobre o assunto, convidamos o engenheiro Rangel Pietraroia Filho, é o nosso convidado. Rangel, boa noite. Boa noite a todos, telespectadores. Zé Henrique, eu acho que a princípio, né, parece uma palavra estranha, né? Mas eu acho que a gente precisa definir um pouquinho, né? Urbanismo. Urbanismo é uma técnica para você organizar os conglomerados urbanos, né? A sociedade, né, desde a história, ela narra que desde do período neolítico, quer dizer, é bem antigo, né? As comunidades, elas já precisavam se organizar. Então precisa ver o quê? Precisa ver usar técnicas para que elas possam estar ocupando lugares, ocupando espaços e interagindo nesses espaços. Então o urbanismo, ele é o quê? Ele é a promoção de algumas técnicas, né, para que você possa, para que, sobretudo, o ser humano, as pessoas, a sociedade, possa ocupar os centros urbanos e que, a partir da Revolução Industrial, século XVII ou XVIII, né, então ele foi mais difundido. Agora, é como você disse, né? Nós estamos aqui acompanhando aí as entrevistas, né? Várias a nível acadêmico, e a gente entende que, sobretudo no Brasil, a urbanização, ela ainda engatinha. A gente pode dizer que engatinha, a não ser nos grandes centros, né? Os grandes centros urbanos, porque se você comparar com alguns países da Europa, os Estados Unidos, o Japão, eles já utilizam e já implantam planejamento urbano para que possam haver a ocupação das áreas, para que as pessoas possam estar produzindo, possam estar convivendo e, sobretudo, de forma sustentável. Dicas para que tenhamos um centro urbano com qualidade no dia a dia. Dicas importantes. Bom, eu diria o seguinte: primeiro, nós precisamos o gestor público, ele precisa estar atento para que ele promova as políticas públicas. Então, as cidades, elas precisam de planos diretores discutidos com a sociedade para que esses planos possam ser implantados e aí então as pessoas vão utilizá-los. Eu, na minha área, por exemplo, né, na área de construção, então nós vamos poder usar o espaço urbano dentro daquela programação, daquele planejamento que vai beneficiar a sociedade. E é claro que a expectativa sempre é essa da população, morar com qualidade. Agora, a prática é o grande desafio. Em termos de Brasil, tem que se mudar a conscientização sobre esse tema. É isso, Rangel? É isso. É isso, e por isso que eu digo que imagino que desde a universidade essa conscientização ela tem que vir na formação dos profissionais que estão sendo preparados para amanhã poderem atuar como gestores na administração dessas comunidades, que podem ser as cidades, que podem ser uma região, né? Enfim, então eu tenho a certeza que é o poder público e o gestor público que precisa mudar a conscientização e ele precisa incentivar, não só incentivar, mas
como eu disse, aprovar os planos diretores com planejamento, e planos diretores que vão atender aquela necessidade específica das regiões, dos locais, com aquela característica, com aquela cultura da sociedade que vai utilizar. Para quê? Para que a futura sociedade possa estar usufruindo daqueles espaços, interagindo, que possa então estar recebendo as políticas que vão incentivar essa convivência. Muito bem, obrigado ao engenheiro Rangel Pietraroia Filho, nosso convidado, para falar sobre esse tema tão importante, como ele frisou, desafiador. Plano diretor, toda a cidade tem. Agora, cadê a colocação em prática desse plano diretor? E como o gestor tem que colocá-lo em prática com o acompanhamento, a integração com a população no dia a dia? É um desafio. Obrigado, Rangel. Daqui a pouco, o novo curso da Unimar.